Sabe, o mercado financeiro muitas vezes parece uma coisa super complexa, né? Mas a verdade é que entender a linguagem dele é o primeiríssimo passo para construir patrimônio. O objetivo dessa nossa análise é exatamente esse: pegar o que parece complicado e deixar tudo mais claro. Vamos mergulhar juntos nos termos e nas filosofias que são essenciais para investir com mais segurança e, claro, com inteligência. E para começar, vamos com essa frase bem forte do John Maynard Keynes. Ela, no fundo, captura um dos maiores desafios do mundo financeiro: a imprevisibilidade. É isso mesmo, o mercado nem sempre segue a lógica. E essa irracionalidade toda pode ser um obstáculo e tanto para quem investe. Então, diante de um desafio desses, qual que é o caminho? Bom, a resposta está no conhecimento. Para conseguir navegar com alguma segurança, é fundamental dominar a linguagem do mercado, entender os conceitos, as regras do jogo. É exatamente isso que a gente vai começar a explorar agora. Vamos então ao nosso primeiro pilar, a filosofia do investimento em valor. A essência de investir para o longo prazo não é ficar tentando adivinhar o futuro, mas sim entender o valor real de um ativo hoje. É sobre saber separar o preço da qualidade. O que é genial nesse slide é ver como esses três mestres, na verdade, constroem uma única ideia. Benjamin Graham começa nos ensinando a diferenciar o preço do valor. Aí vem o Buffett e leva isso um passo adiante, dizendo para a gente pensar como donos do negócio, não como meros especuladores. E para fechar, Munger conclui que é o tempo que potencializa os bons negócios. A lição aqui é bem clara: o foco tem que ser no valor intrínseco. E qual o principal jeito de se tornar sócio? Através da ação. Pense nela de forma bem simples, como uma fatia do bolo de uma empresa. Comprar uma ação significa literalmente adquirir um pedacinho daquele negócio com direito a participar dos lucros e dos resultados dele. E essa citação do Buffett resume a ideia de forma perfeita. Ela muda completamente a perspectiva. Não se trata de comprar um código que fica subindo e descendo na tela, sabe? É sobre adquirir uma participação numa empresa real, que tem funcionários, produtos e um potencial de crescimento. Para encontrar esse valor, existem basicamente duas grandes escolas de pensamento: a análise fundamentalista, que se pergunta o que comprar, e para isso ela estuda a saúde financeira da empresa para entender seu valor real no longo prazo. Já a análise técnica se pergunta quando comprar, e aí o foco é em gráficos, em padrões de preço, para tentar prever os movimentos de curto prazo. São abordagens, como dá para ver, com objetivos e horizontes totalmente distintos. Agora, vamos para o nosso segundo pilar. Porque, veja bem, não basta só encontrar valor. É preciso ter disciplina para permitir que esse valor cresça. Aqui, o foco muda. A gente passa a olhar para o processo paciente de acumulação de riqueza, usando o tempo e os rendimentos a favor do investimento. Esse slide aqui junta três ideias muito poderosas. Einstein nos lembra da mágica dos juros compostos, onde os rendimentos começam a gerar novos rendimentos. Buffett adiciona a necessidade de criar múltiplas fontes de renda, como os dividendos, e aquele princípio clássico amarra todo: uma renda recorrente como a dos fundos imobiliários traz tranquilidade. O ponto central é disciplina, paciência e fluxo de caixa. E já que falamos em renda, vamos definir o que são os dividendos. É simples. Quando uma empresa tem lucro, ela pode pegar uma parte desse lucro e distribuir para os seus sócios, ou seja, os acionistas. Para quem investe, é como receber um aluguel por ser dono de um pedaço daquela empresa. É a recompensa direta por ser um parceiro do negócio. Outra forma excelente de gerar renda passiva são os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Investir em um FII é como se tornar sócio de um portfólio enorme de imóveis. Pense em shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos e receber uma parte dos aluguéis todos os meses. E o melhor, geralmente com isenção de imposto de renda. E a gente volta ao Einstein para reforçar a importância do tempo. Essa frase é fundamental. Os juros compostos são o verdadeiro motor do crescimento no longo prazo. Reinvestir os dividendos e os rendimentos dos FIIs cria aquele famoso efeito bola de neve, onde o patrimônio cresce de forma exponencial com o passar dos anos. Isso é a disciplina em ação. Chegamos ao nosso terceiro e último pilar. E talvez este seja o mais difícil de dominar: a gestão do risco e das emoções. Porque o sucesso no mercado financeiro depende tanto de controle emocional quanto de estratégia, principalmente quando a incerteza bate à porta. Aqui a gente vê três perspectivas diferentes sobre risco. Markowitz nos dá a ferramenta prática, a diversificação, que ele chama de refeição grátis, porque ela reduz o risco sem necessariamente sacrificar o retorno.
Já o Howard Marks muda a nossa mentalidade, ensinando a gente a ver as quedas de preço como oportunidades. E o Buffett, bom, ele resume tudo. O maior risco é a falta de conhecimento. Mas afinal, o que é risco exatamente? É a chance do resultado ser diferente do que se esperava. Pense assim, o risco sistemático é como uma maré alta que levanta todos os barcos, tipo uma crise global. Já o risco não sistemático é como um furo no casco de um barco específico, um problema que afeta só uma empresa. E como se proteger desse risco específico de uma empresa, desse furo no casco? A resposta é a diversificação. É aquela velha estratégia de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ao distribuir os investimentos em diferentes empresas, setores e até países, o impacto negativo de um ativo pode ser compensado pelo desempenho positivo dos outros. Essa situação do Howard Marks é uma verdadeira mudança de paradigma. Volatilidade são as oscilações de preço, o sobe e desce. Para quem investe com visão de longo prazo, uma queda brusca no preço de uma boa empresa não é um desastre, é uma promoção. É a chance de comprar mais daquele ótimo negócio por um preço mais baixo. Certo. Agora vamos juntar todas as peças. A gente passou pela filosofia do valor, pelo poder da disciplina e pela gestão de risco. A síntese desses princípios é o que permite que qualquer pessoa se torne arquiteta do próprio futuro financeiro. Então, o ponto crucial é este. A jornada de investimento de sucesso se apoia em 3 chaves. Primeira, o valor. É preciso entender o que se está comprando. Segunda, o tempo. Tem que ter paciência para deixar o investimento maturar. E terceira, a segurança. Proteger o patrimônio com a diversificação. É a combinação desses 3 elementos que leva à prosperidade. No fim das contas, a grande mensagem é esta: investir não é um jogo de adivinhação. Não se trata de prever o que vai acontecer amanhã. É um processo deliberado, sabe? De entender princípios sólidos, de ter a disciplina para segui-los e, acima de tudo, de planejar com um foco lá no futuro. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Com esses princípios em mente, valor, tempo e segurança, como é que alguém se torna, de fato, o arquiteto do próprio futuro financeiro? A resposta está na aplicação consistente desse conhecimento.